Hoje no Plugado, eu vim aqui para contar essa história que você já viu aí na capa. Bati o meu carro dos sonhos, a Audi Q3, deu PT, pessoas se envolveram, foi um acidente sério e eu vou contar em detalhes tudo o que realmente aconteceu e o quanto isso me custou. Mas esse episódio não é só sobre batida. Esse susto, ele me abriu os olhos para várias outras coisas que eu já nem estava vendo mais. Custos, vários tipos de custos que só estava indo e eu já não estava nem percebendo mais. Então assista até o final, que além dessa minha história real, eu trouxe aqui também especialistas para falar de uma nova ideia que eu tenho há algum tempo, que é: será que já é o momento de pegar um carro elétrico? Será que para mim a realidade já vale a pena? Fica plugado que você vai entender. Bom, então vamos lá, vou começar contando como tudo aconteceu em detalhes. Já percebi que vocês gostam bastante disso. Era um dia normal, semana, uma quinta-feira, no qual eu já tinha levado as meninas para a escola, minhas filhas. Passei no centro da cidade e tava voltando para casa e ia passar no mercado ainda para comprar umas coisas. Tô na pista local da Raposo Tavares. Para quem conhece, sabe como que é lá. Velocidade máxima ali em torno de 50, 60, não tenho certeza. Mas estava numa velocidade normal, preocupado, né? Além de ter a carta habilitação de carro, também tenho a habilitação de moto. Então, tô sempre andando de moto, preocupado com o motoqueiro, olhando pelo retrovisor, deixa eu ver se os caras estão vindo ou não estão vindo, porque ali é um fluxo constante. E aí, dando seta, olhando, achei o time, acelerei para entrar no açaí que tem lá. Pô, só deu tempo de tacar o pé com tudo no freio. Nessa que eu pisei no freio. Para quem tem carro com freio ABS sabe, você pisa com tudo, ele não vai travar. Ele fez um barulho de quase ferro com ferro. Que já é um mecanismo justamente para não travar e para você não patinar, né? Não derrapar, essas coisas. E aí, mano, ele... Mas não deu. Pau! Não foi nem um pau o barulho. Porque, assim, é um barulho tão seco na hora que trava, que bate, que é um tal! Mas que é o tal, assim, tipo... Parece aquela coisa de filme. De granada, né? aí, meu Um Deus. barulhinho assim e, puta, esse tal, porque que é além da porrada... É o airbag que abre, né? Os airbags. No caso, abriram os dois do painel. Tanto do motorista quanto do passageiro. Esse carro, ele tem 6 airbags, mas ele abriu os dois da frente. 6? Nossa. Mas eu acho que é quando bate do lado, né? Dependendo de como bate, ele vai abrindo outros airbags. Então, pum, cacetada, airbag na cara e o cheiro. Mano, vem um cheiro. Parece um cheiro tóxico, assim, uma fumaça tóxica. Até fui pesquisar depois o que era aquele cheiro. Meio plástico queimado, assim. Mas é um ar justamente para não ser problemático para a saúde. Mas é aquele cheiro que depois que você percebe assim, porra, não morri, né? Você já tá tonto, né, da batida. Você tá meio tonto, meio assim, tentando entender o que aconteceu. Cara, você começa a tossir, no meu caso, né? Comecei a tossir pra caramba. E o airbag raspou aqui o meu braço, porque no rosto foi um impacto muito leve, assim. Nem lembro de sentir o impacto do airbag, mas eu segurei firme no volante e raspou aqui o meu braço. Então, escoriações leves. Já saí do carro, tentando pegar ar, né? Que tava com os vidros todos fechados. Nessa que eu desci do carro, já movimento, né? Você passa assim, mano, e aquele medo, assim, tipo de filme também. Será que vai explodir essa merda? Não vai, deixa eu descer daqui rápido. Desci rápido, e aí, um ônibus, né, que eu bati, um ônibus estava saindo do ponto de ônibus. No ponto de ônibus tinha umas 20 pessoas. Meu Deus do céu. E aí, tossindo, indo pro ponto de ônibus, assim, pô, me abaixei. E aí já vem aquela senhorinha, sabe? As vovozinhas, assim. Tudo bem, meu filho? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Puta cuidado, assim, as pessoas. Eu acho que por ser no interior também é um pouco mais. Apesar que, mesmo, as pessoas no Brasil são bem solistas nessas horas, né? Sim. Aí ela vem, tá bem? O que eu posso fazer e tal? Eu só querendo respirar ali, porque tava com aquele gás. E aí nessa, já vem o motorista do ônibus, né? Sim. No qual eu bati. O que aconteceu? Não sei o quê. Também preocupado. Mas na minha cabeça, né? Pô, bati na traseira. Quem bate na traseira, teoricamente, tá errado. Por mais que
estivesse saindo, mas ele tava na função dele lá, né? Não sei se Sim. ele olhou, se ele não olhou. Motorista profissional deve ter olhado. Exato. Eu que cheguei ali é, acima, né? Não estava acima da velocidade do local, mas deveria estar menos, né? E aí nessa, ele perguntou, meu, o cara super solícito também, meu, tá tudo bem e tal, lá, vamos conversar e tal. Eu falei, não, pô, me desculpa, tal. Pô, nessa que eu me desculpa, conversando com ele, meu, começa a descer a galera do Nossa. ônibus. Eu ia perguntar agora, né, das pessoas dentro do ônibus, como é que foi isso? Meu, sei lá, umas 40 pessoas Meu Deus. descendo do ônibus. Aí eu, puta, mano, eu atrapalhei o dia de todo mundo, né? Atrapalhei o dia da galera, do cara. Ele falou, não, vamos... já liguei pra garagem e o pessoal lá de sinistro, o pessoal da garagem vai conversar com você. Já passou meu contato, já comecei a conversar com ele, já comecei a conversar com a minha corretora, porque eu nem tinha os meus dados de seguro, meu, nunca tinha batido o carro desse jeito. Na verdade, tinha ralado o carro só, bater mesmo, nunca tinha batido. Conversei com a corretora e a corretora me instruiu também o que eu deveria fazer. Liguei para minha esposa, que já ficou, ai, ele bateu, né? Imagina a Lu nessa situação, Onde você meu tá? E aí a Lu também saiu de onde ela tava, veio, passou lá para ver, entender como podia ajudar. Enfim, tava nessa situação toda ali, uma galera em volta. E aí uma coisa que eu lembro, curiosamente, veio uma menina de uns 20 e poucos anos, de saia, evangélica, e aí ela pegou na minha mão assim, tá tudo bem com você? Ó, fica tranquilo, Deus tá vendo, não sei o quê. E foi um livramento, ó, foi um livramento. E isso ficou na minha... Pior. Livramento, porque ela tá falando de livramento, né? Mas os evangélicos, eles costumam falar muito disso, né? E o Mafia adora os evangélicos, gente. Eu adoro os evangélicos. Os comentários Não, não aí, tenho né? nada contra os evangélicos. Aí você fica falando isso aí, daqui a pouco vão achar que eu não gosto de evangélico. Mas assim, falou, e aí ao longo do vídeo aqui você vai entender qual o possível livramento que ela tava me falando ali. Mas enfim, eu agradeci, né? Ela foi, meu, puta, fantástica, assim, as palavras dela ali. E aí ela foi embora e, no final das contas, estava conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. E aí o pessoal da Ecovias veio. Eu falei, não dá nem para ligar o carro, eu já tentei ligar, mano. Os caras empurraram lá, colocaram pro canto para não atrapalhar a via. E aí espera. Aí eu sentado lá, já nem tava sentado mais, eu lá, né? Resolvendo, né? Conversando com todo mundo, conversa com o motorista, conversa com o pessoal, conversa no telefone, o negócio virou quase um podcast ali. E espera por conta do guincho. Aí ó, o pessoal da seguradora, vou mandar o guincho aí, esperei um tempão lá, guincho chega. Na verdade, antes do guincho chegar, passa o pessoal do meu condomínio também. Nossa. Porque era caminho de casa, né? Sim. Eu tava ali a aproximadamente 5 minutos de casa. Muito perto, nossa. Um pouquinho mais, talvez. Mas muito perto. E aí o pessoal que passava do condomínio lá, pô, e aí, tá tudo bem? Pergunta se pode ajudar. Meu, assim, as pessoas, todo mundo tentando ajudar nessa hora. Lado bom, né? Tipo. Geralmente em acidentes assim, a galera gosta de tirar foto. Você se sentiu fotografado nesse momento? Como é que foi? Assim, por ser um carro que chama atenção, um carro bonito e tal, uma galera já passa assim, tipo, puta, mano, olha o que aconteceu aqui fazendo story. Nossa. Inclusive, saiu numa revista local, que tem o perfil no Instagram, saiu meu carro lá. Acho que vale a gente colocar um print ainda. Coloca aí. Um conhecido que eu tenho falou, olha, saiu o seu carro aqui no... Eu não lembro o nome do negócio, mas eu vou colocar aí pra vocês verem. Enfim, vira um momento ali, um acontecimento numa cidade interior. Então, depois de tudo isso, né, por ter batido atrás, vem aquele puta medo. Puta, mano, será que vão pagar? E se der algum problema? E se for uma corretora que não é muito boa? Eu nunca tinha precisado para isso. Então, puta, era uma quinta-feira, conversando com a corretora lá, ela falou, ó, até a semana que vem, possivelmente ali no começo da semana, você vai ter uma resposta. Eu falei, mas nesses casos é normal de pagar, né? Ela falou, é normal de pagar, mas tem casos que não paga. Aí, puta, ela não deveria ter falado isso pra mim. Por mais que o atendimento tenha sido, meu, sensacional, excepcional. Sim. Mas não deveria ter falado isso pra mim, porque eu passei o final de semana pensando, puta, mano, e se não pagar? Vou ter que pagar meu carro, vou ter que pagar esse ônibus, vou ter, puta,
Ansiedade a Meu, mil, né? passei no final de semana numa ansiedade do caramba, tentando entender quais os possíveis motivos que eles poderiam não me pagar. Uhum. E aí, passa o final de semana, tentei, mano, fui assistir filme, vou sair, mano, deixa eu colocar minha cabeça em outro lugar, porque não tenho o que fazer agora, só esperar. E aí, na segunda-feira, pô, chega a resposta da seguradora, ó, tudo certo, foi avaliado, o seu carro vai ser coberto pelo seguro, e os caras, mano, agiram, assim, perfeitamente, não tenho o que Maravilha. falar, nem da seguradora, nem da corretora, que deu todo o suporte possível, até Uber me deram lá, depois que acabou Olha tudo só, isso, né? caramba, aí Eu sim. não, o Guincho chegou, já não tinha Sim. mais quase ninguém conversando comigo ali, pô, ó, vou te mandar um Uber aí pra te levar até a sua casa e tal. Nem precisei falar pra ela, ó, vem me buscar. Então, assim, maravilhoso. Não é público, quem que souber, quem quiser saber qual que é essa corretora, eu vou colocar nos comentários, caso alguém pergunte também. Se não perguntar, não Uhum. vou colocar. Mas, enfim, uma seguradora que não é das grandes, não é Porto Seguro, não é essas que são caríssimas, e foram super honestos, super corretos, né, em toda essa tratativa. Aí mostra a importância de você ter uma seguradora também nessa circunstância, até porque não é a primeira vez que você precisa no momento de caos total. Você contou Pois no é, outro né? episódio também É do verdade. alagamento. Foi o segundo PT que eu já tive. Mas, ó, pra quem não sabe, o outro foi assim: choveu, São Paulo inteiro alagou aqui praticamente, o carro tava na garagem, deu PT lá em mais de 200 carros. Então, aí foi a questão da natureza mesmo. Esse não, foi a natureza humana aqui que, que errou. Enfim, mas às vezes você não tem um seguro, você pensa assim, não, tá tudo bem, o meu carro ou a minha moto, ela custa pouco, se quebrar eu vou lá e resolvo, se bater eu vou lá e chamo o guincho, só que você não sabe onde você vai bater, né? Nesse caso aí, eu bati num ônibus, que era um Mercedes, pô, não destruiu o ônibus, estragou o ônibus, claro, mas até vou colocar umas imagens aí para vocês entenderem. Mas imagina se eu tivesse que pagar esse carro. E se eu tivesse batido numa Lamborghini, né? Realmente. Ou você tá numa moto que custa 5 mil, 10 mil reais Uhum. e você bate numa Ferrari. Nossa. Tipo, o cara vai falar, mano, coitadinho de você, né? Tipo, o dono da Ferrari. Mas não, tem uns caras que falam, não, você vai ter que pagar, se vira, não quero saber. Sim. Então, assim, mesmo estando assegurado, você já tem essas preocupações, imagina se não está. Então, independente do carro que você vai ter, da moto que você vai ter, pô, vale muito a pena ter o seguro. Eu não tinha da minha moto, agora eu cotei, né? Eu tinha esse Olha só. pensamento e agora com a mesma corretora, Maravilha. eu tô fechando um seguro para moto porque passei a entender a importância, né? Com certeza. Bom, mas em linhas gerais, pô, esse carro me trouxe muitas alegrias, né? Era um carro que, como eu falei, cabe toda a família, que é potente, que se acelera e vai, que é bonito, imponente, mas no final das contas, quando tudo isso passou, quando me pagaram, eu com a minha esposa, né, fazendo um planejamento, meu, o que que a gente vai fazer? Vai comprar outro carro agora? Não vai? É o momento, continuamos tendo dois carros? Será que vale a pena? Enfim, comecei a colocar na ponta do lápis. Aí você vai lá, começa a entender. IPVA. Porra, puta grana, né? Pensa aí, o IPVA de um carro de quase 100 mil, 4%, mas você já paga ali uns 4 mil e pouco por ano. Você divide em 5 vezes, mas parcela. Seguro, em torno de 4 mil e pouco também por ano. Divide em 10 vezes, parcelas. Combustível. Esse carro, ele fazia em média de 8 quilômetros por litro. Então, assim, 8 quilômetros por litro, morando no interior. Distâncias longas, né? Para levar filhas para a escola, mais ou menos 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Para vir para São Paulo, uma baita quilometragem. Sim. Então, assim, desgastes grandes, custos de combustível, peças caras, manutenções caras. Então, eu vou dar um exemplo para você entender. Você não entende muito de peça, né? Não, absurdamente Então, não. pensa assim, ó. Um carro desse, um farol. No caso, a minha corretora, a seguradora cobria farol. Mas um farol de xenon de uma Audi Q3, coloca na tela aí, é em média de uns R$ 4.500. Então, qualquer encostadinha que você der, cara, além do valor,
de algum mecânico, de alguém para fazer a troca, cara, já pensa de peça R$ 4.500. Aconteceu comigo de eu levar o carro né, pessoal que faz uma limpeza profunda, limpeza de motor, Uhum. e aí eles limparam, sei lá, acho que tacaram tanta água que queimou um reator do farol, do xenon, da luz alta. E assim, esses carros apitam tudo. Então, assim, se tem um problema elétrico, cara, já vai ficar uma luzinha te infernizando no painel. Então, aquela luzinha ali ficou me infernizando por um tempo. Falei, puta, deixa eu ver o que que é. Entendi que era o farol alto, fui entender, é um reator. Coloca o preço na tela, Mercado Livre. Mercado Livre ou qualquer outro lugar. Cara, quase R$ 1.000. Um reator, um chipzinho assim, que você troca. E aí ele molhou, e aí por isso. Aí eu tive que conversar com não era nem mecânica, era o pessoal de limpeza lá. Uhum. E aí, no final das contas, eu dividi essa despesa com os caras. Mas assim, vai trocar uma bomba d'água, R$ 3.000. Troca de óleo. Um carro, para quem tem carro Volkswagen sabe, turbinado. Depois de um certo tempo, com o carro ali passou de 5 anos, um carro turbo ele passa a consumir mais óleo. Né? O Volkswagen e Audi é a mesma mecânica. E aí, esse custo de troca de óleo, ele não chega. Pô, se chegar em 5.000 sem baixar, meu Deus, joga a mão pro céu. Mas aí você tem que ficar completando o óleo, ou trocando óleo com frequência. Uma vez eu troquei óleo de câmbio, eu paguei R$ 2.500. Nossa. Só que assim, o óleo de câmbio é muito óleo, então é um óleo mais caro, então entende-se. Mas assim, você troca, sei lá, já tinham trocado quando eu não peguei eles e eu troquei uma vez. Puta grana. Então assim, quer ter um carro nessa pegada, esteja preparado. Para mim, quando eu tava andando curtas distâncias aqui em São Paulo, tava tudo certo. Lá, já nessa outra pegada de andar muito tempo, já não era o melhor dos mundos. Então, comecei a colocar na ponta do lápis quanto tudo isso me custava. E por ano, me custava muito mais, sei lá, uns R$ 25.000. Qualquer 20, R$ 25.000. É uma grande facada, né? E assim, não é qualquer mecânico que mexe. Você chega no mecânico com um carro desse, o cara já olha e fala, pô, o cara tem um carro premium. E aí parece que cobra-se mais caro. Tudo bem que é uma mecânica especializada e tal. E lá não tem oficinas especializadas, Audi, oficinas especializadas, BMW. Você tem que dar uma sambada ali para outros lugares. Tem um mecânico lá que eu gosto muito, que é o Alan, da Suquinha lá. Ele é bom. Abraço, Alan, você sempre assiste. Mas chega até a página 2, às vezes fala, pô, isso aqui eu não mexo. Então, se é uma coisa ultra técnica, assim, especializada, aí você tem que vir para outros lugares e aí tome mais a conta. Então, nessa soma, a gente estava gastando mais ou menos isso por mês. Então, assim, por mais que esse carro tenha me dado grandes alegrias, pela idade, já tinha essa questão psicológica, assim, putz, a qualquer momento esse carro pode quebrar. E quebrar, eu já sei o que vai dar. Então, já não viajava mais com a mesma tranquilidade. Já não era mais a mesma coisa de quando eu peguei, que era só acelerar e se divertir e viajar e curtir mesmo. Então, já tinha essa questão psicológica envolvida de, puta, na hora que quebrar, mano, a paulada vai vir. Então, é importante você pensar nisso, se você quer ter um carro desse com certos anos de idade, né? Você falou agora, então, sobre custos, né? Todo esse lance que não era só uma coisa pequenininha, juntava com outras milhares de coisas. E aí eu lembro do que você falou, que a mulher falou pra você, que foi um livramento. Pode ser isso, né? Livramento dos custos que você tá tendo, dessa questão psicológica aí, que nem é tão invisível, né? Você para ver o dinheiro saindo da sua conta, mas na hora que você tá no fluxo, é só o dinheiro que vai. Então, pô, foi um livramento nesse sentido. Mas, assim, no final das contas, qual carro que não dá custo? Todo carro dá custo. Sim. Então, independente do que você vai ter... como você fugir do IPVA? Tenha um carro de mais de 20 anos. Tem um carro de mais de 20 anos, você vai ter outras preocupações. O carro vai quebrar várias vezes, peças e tudo mais. Então, assim, não tem como fugir. Se você quer andar de carro, você vai ter isso. Se você mora em São Paulo, igual meu sócio, Marcelo, ele tá andando bastante de Uber. É possível, né? Ou tá alugando o carro. Custa menos, né? Do que você manter um carro desse.
faz sentido para quem tá aqui. Agora, pô, com filho, no interior, com distâncias longas, pô, não tenho nem como cogitar em ter essa possibilidade aí de depender de Turbi, de depender de Uber e tal. E aí, né, baseado em tudo isso, eu começo a pesquisar, refletir, entender. Aí, deixa eu voltar aqui nos pensamentos antigos que eu já tinha quando eu estava fazendo os comerciais lá da BYD. Fiz vários. E aí comecei a entender sobre carros elétricos por conta desses comerciais que eu estava fazendo. E aí comecei, pô, será que é o momento agora? Há 2 anos atrás, não era o momento, baseado em tudo que eu estava vivendo. E meu vizinho comprou um BYD, só que é um Mini Dolphin. E, cara, ele, feliz da vida, já falou, vem andar no carro para você ver como que é. Mano, o carro é sensacional. Não é um carro potente, não é um carro para minha família, porque é um Mini. Mas, assim, é um carro maravilhoso. E aí eu comecei a resgatar as ideias do carro elétrico, né? Você sabe, eu já trouxe aqui uns especialistas para falar sobre isso. E aí, pô, eu vou até colocar aqui um momento importante, que quando estava nesse pensamento de carro elétrico, eu trouxe aqui o César Unhani, especialista, né, piloto de teste do Auto Sport, e aí eu falei sobre negacionismo de carro elétrico com ele, e ele ficou bravo, olha aí o que ele falou. Então o que acontece? Eu não sou um negacionista. A discussão é veículo elétrico com as tecnologias que temos hoje, ele é uma solução parcial de mobilidade. É impossível chegar em 2030 com todo mundo 100% elétrico, com a tecnologia que nós temos hoje. Não tem como. Especificamente a tecnologia das baterias? Baterias usando a rede. Aí você tem as baterias, usar a rede e a falta de infraestrutura. Se eu estivesse equivocado no alerta que eu dei, as montadoras e países não tinham recuado. Eu não vejo nenhum desses caras que me chamam de negacionista dizer assim, parabéns, Cezão. Sabe o que eles falam para mim? Tá feliz porque você acertou? Como é que você vai falar com um jumento desse? Sério que os caras falam isso? Por quê? Porque o cara ele já não está mais afim de discutir o assunto. Ele não está afim de evoluir. Ele está afim de estar certo. Sim. Ele trata carro elétrico como se fosse time de futebol. Virou uma briga de torcida. Né? Por quê? Mas quem começou essa briga de torcida? Não foram os petroleiros. Não foram o pessoal do combustão. Quem começou essa briga foi o próprio pessoal do carro elétrico. Por quê? Porque quando você diz que em 2030 você vai acabar com o motor a combustão, você está dizendo o quê? Acabou. É o que temos para hoje. Você chegou lá e disse que tinha a solução. Só que você está me apresentando uma solução que ela é possível por uma minoria. Em contrapartida a isso, eu trouxe também, né, um especialista aqui, o Matheus, da Electricar. O cara só fala disso, tem um canal aí, já passou de 100 mil inscritos, e ele deu uma outra opinião que aí serve também para você botar na balança aí sobre uma possível decisão. Porque dessa vez a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca existiu. Assim, eu já vi vários trechos do César, até a gente disputou uma Copa Peugeot de carro elétrico uma vez. Ah, é? É, lá em 2023 também. Legal. Ele ganhou a Copa. E ganhou uma miniatura lá, acho que era híbrida. E daí, assim, mudou muito, né? Porque ali em 1900, que são os relatos dos primeiros elétricos, inclusive o primeiro carro da Porsche foi um carro elétrico, depois foi um carro híbrido, tá lá no museu da Porsche, visitei ano passado. A gente não tinha essa tecnologia de baterias atuais, né? A gente não tinha uma bateria que funciona no teu notebook, funciona num fone sem fio, funciona no relógio. Nada disso existia. Você não conseguia ter essa densidade energética de você armazenar uma quantidade boa de energia. Um carro de 400 km de autonomia, então, era possível. E ao longo do tempo, a gente também teve muitas mudanças, né? Se você pegar do início dos carros, aquela coisa de Fordismo, né? Henry Ford, o combustível foi muito mais barato. Sim. A preocupação com emissões também foi muito diferente. Então, muita coisa foi contra uma eletrificação porque a gente não tinha tecnologia na época.
E até no final dos anos, agora dos anos 90, a GM, né, a Chevrolet, lançou o EV1, que foi um carro feito leasing ali na Califórnia. E muita gente amava o carro, adorava o carro. Só que no movimento meio para segurar essa eletrificação, o próprio mercado não deu incentivo a ele. E hoje mudou muito, porque hoje a gente tem uma tecnologia de baterias que nunca a gente teve antes, né? As baterias caíram 90% de preço nos últimos 15 anos, ou seja, é muito mais viável você ter uma eletrificação nesse aspecto, ao mesmo tempo que elas podem guardar muito mais energia, né? Se você pegar 2011, 2012, a Nissan apresentou o primeiro Leaf. Com a bateria do mesmo peso das baterias atuais, o carro fazia 100 km de autonomia. Hoje, modelos com mesmo tamanho, né, ali é o tamanho de comprimento e tal de bateria, fazem 400. Então essa é uma mudança muito significativa que faz com que o carro elétrico ele não deixe mais de ser realidade. Outro aspecto que o carro elétrico não vai morrer mesmo é que se você pegar vendas em mercado chinês, Europa, Estados Unidos, a gente já está falando em quase 10 milhões de carros 100% elétricos vendidos só no passado. Nunca teve esse tamanho. Nunca houve um mercado de elétricos tão grande. Então isso faz com que a tecnologia já tenha se consolidado. E por fim, a eletrificação, o elétrico e o híbrido plug-in, em que aqui vale uma menção que o híbrido plug-in também acaba tendo uma bateria de carro elétrico. Hoje um GWM Haval tem a bateria do tamanho da bateria de um Dolphin Mini praticamente. Então é um carro elétrico só que com motor a gasolina. Uhum. A gente tem um detalhe de que os chineses têm a eletrificação como a sua bola da vez. Então, o maior mercado de carros do mundo, o mercado que mais produz, o mercado que é praticamente a soma do mercado americano, né, e do mercado da Europa, está olhando muito para a eletrificação com um carro elétrico ou com um carro híbrido que quase tem bateria de carro elétrico. Uhum. Então, já não tem mais como a gente olhar para um mercado sem elétricos. Estou te dizendo que a gente vai ter uma eletrificação total do mundo em tantos anos. Não é isso. Mas o ponto é, a eletrificação já é um movimento que a gente não vai conseguir mais parar. Então, assim, no momento que eu estou vivendo, morando numa casa, que é possível instalar facilmente todo o sistema de elétrico, tendo a possibilidade de colocar também as placas para ter um consumo menor. Como eu falei, o meu vizinho, cara, ele não consome quase nada na casa dele quando ele carrega lá, e no trabalho, né, que ele vem para São Paulo todos os dias, ele deixa carregando. Então ele falou assim, cara, nesse último ano eu devo ter economizado aí próximo de uns 20 mil reais. Caramba, de gasolina, né? Não só outros de também. combustível, não, de outras coisas, de manutenção, que é uma manutenção muito menor. Vou colocar na imagem também o comparativo da quantidade de peças que tem num carro a combustão e num carro elétrico. Num carro a combustão, um motor deve ter facilmente aí acima de 300, 500 peças, dependendo do carro. O motor turbo, né? Tem toda a engenharia ali do turbo. E você pega no elétrico, se tiver umas 20 peças, é muito. Entendi. Então, assim, é muito diferente. Se você olhar a lógica, é uma quantidade muito menor de peças para quebrar. Só que aí a galera fala assim, mas quando der problema na bateria e tal... Tem toda uma lógica que é de se entender. Sim. Mas você vai pegar um carro elétrico, você vai comprar provavelmente novo ou na garantia ainda. Então o carro ele vai ter pelo menos aí uns 5 anos de garantia. Eu fui nesse final de semana na Geely. É um carro chinês que está há muitos anos lá na China, faz sucesso. Se eu não me engano, ele é do mesmo grupo da Volvo. E o carro absurdo, cara. E é um carro ponto de partida, a partir dos 119 mil. Um carro que tem um torque bom, um acabamento absurdo. É um painel sensacional. Pode deixar umas fotos, talvez. Coloca aí a foto dele também. Cara, um ar-condicionado que atende perfeitamente quem está no banco de trás também. A minha preocupação sempre, né, de se serve ou não para a família. Ele é um carro não muito grande, mas com entre-eixos grande e, consequentemente, o espaço atrás é absurdo para as meninas. Elas foram super confortáveis lá. Então, e assim, a gente está falando de um carro de 119 mil que, o acabamento interno nele dava pau na Audi. Caramba. Então, assim, aí você pensa, os chineses chegaram fortes. Será que já é o momento? Vou para cima? Não vou? Você que já foi aí para cima,
Me diz o que você acha. Nesse dia que eu tava lá na Dili, eu tava ouvindo a conversa de dois caras, né? Eu tenho essa questão de ficar observando as pessoas. Enquanto eu esperava para fazer o test drive, eu tava ali vendo as especificações do carro, num totem que tinha lá. E aí tava um que tava com receio, os mesmos receios que eu tenho, e outro que já tava indo pro terceiro, que já tinha comprado. Caramba, E que tava olha esperando só. lá pro cadastro e tudo mais. Então ele falou, já tô no meu terceiro carro elétrico. Cara, é sensacional. Pode pegar de olhos fechados e tal. Então, se você não depende de grandes distâncias, o cara que fala assim, eu viajo, a cada mês eu vou pra Bahia. Esquece. Você ainda vai depender de toda a infraestrutura e tal. Mas eu tô muito propício a correr mais atrás disso, né? De ouvir o comentário de vocês também, que já tem e que possa colaborar comigo, e até de fazer mais test drives. Test drives. E assim, eu pensei, será que eu faço vários testes em vários carros e começo a documentar isso? Será que vale a pena? O que Se você for acha? interessado, gente, comenta aí embaixo. Porque assim, o que eu vejo, tem vários canais de carro e eu acompanho vários, mas até que ponto dá para acreditar em opinião de influenciadores de carros? Que muitas vezes o cara vai lá porque ele foi convidado pela montadora e ele tem uma grana ali que ele recebe. Não são todos, tá? Sim, mas a grande Mas maioria, a tem gente uns pode dizer, né? que eu confio em um ou outro, mas tem vários que são, o cara paga lá que eu falo bem do seu carro. Auto esporte mesmo, você vê lá o cara falando super bem do carro, mas é conteúdo patrocinado. Então, assim, dá pra confiar até a página 2. Aí eu faria um realzão mostrando o que é bom, o que presta, o que não presta no carro. Claro que mecanicamente não teria como dar todo, mas assim, uma avaliação de alguém que já teve alguns tipos de carro e poderia passar uma opinião sincera. Deixa aí, tô pensando nisso. A gente falou de peças, né, de carros comuns e de carros elétricos, né? Porque se o carro elétrico... Se uma peça do carro elétrico, que não são tantas peças, quebra, é muito mais caro. Não o motor, né? Não a bateria. Eu não... Sim, eu já parei pra pensar nisso. Você pensa assim, tá, se a manutenção de um carro convencional, que tem vários mecânicos, é caro, imagina de um elétrico. Sim. E aí não tem como ainda. É uma coisa que não tem como saber como vai ser. Por exemplo, se pegar uma BYD, já tem uma distribuição muito maior, é muito mais fácil encontrar peças. Você vai depender de uma mão de obra especializada ali, muito provavelmente de uma concessionária. Não vai ser barato, né? Sim. Mas a possibilidade de quebrar é muito menor, por aquele motivo. Tem menos peças. Você pega aí Uber, que tem BYD, que tem esses mini Dolphins, o cara já rodou 300 mil quilômetros e o cara trocou a pastilha, sabe? E você Eu peguei esses dias até. Então, e você tem aí aquele lance, tenha um seguro, né? Porque aí você tem o seguro, que vai garantir algumas coisas, você tem a própria garantia da concessionária, né? Garantia da fábrica. Então, assim, o grande problema, nossa, mas se estragar uma bateria, você vai ter que pagar o preço do carro. Pô, se estragar uma bateria, o carro tá na garantia. Se eu não me engano, a BYD é 6 anos. Não, bastante Os outros têm um pouco menos de garantia. Esse Geely aí que eu vi tem menos. Mas assim, se estragar uma bateria, vai lá, os caras vão te dar outra bateria. E a bateria é modular, não é que estragou a bateria inteira. Estragou um módulo, você vai e troca. Agora, se estragar alguma parte do sistema, alguma coisa, aí eu não faço ideia. Então, até um dos motivos das pessoas comentarem aqui e de eu me aprofundar nas pesquisas, né? Porque pode ser que dê uma coisa muito cara também, mas se você precisar fazer um motor de um carro, quanto que não é? Sim. Temos uma aqui do AK que fundiu um motor de um Passat. Caramba. E tá 30 pau para fazer o motor do Passat. Nossa. Então, assim, é praticamente PT no carro. Né? É que eu penso também que no Brasil o lance do carro é a revenda do carro. E aí a gente não tem ainda muito conhecimento de como vai funcionar a revenda dos BYD, dos carros elétricos. Acho que é uma preocupação para as pessoas também. Pro meu pai, eu uso meu pai de exemplo porque é uma preocupação dele. Não, eu vou virar, eu tô com uns argumentos. Sabe quando você quer comprar que você tem vários argumentos, eu tô virando tipo vendedor das montadoras elétricas. O argumento de, e a revenda? Várias das montadoras que vendem carros elétricos, eles têm recompra garantida. Então, assim,
Você não vai pegar um carro elétrico agora. Pode ser até que você pegue, assim. Eu normalmente eu pego o carro e caso com ele. Mas pegar um carro agora e eu vou trocar daqui a 2 anos, no mínimo, a própria montadora que te vendeu vai recomprar. Caramba. Então, assim, você vai numa montadora que tem recompra garantida, pô, já é claro que os caras vão te dar desconto e tudo mais, mas assim, você tirou o carro da concessionária, já perdeu ali 15%, 20%. Sim. Os caras garantindo a recompra, pô, você já troca por um outro e vai num fluxo de trocar de carro de 2 a no máximo 3 anos. Então, não vejo grandes problemas também nesse sentido, nesse momento, sabe? Esses 2 são os argumentos que meu pai mais gosta, de tanto a revenda quanto problemas com peças. Tanto que teve um conhecido da minha mãe que comprou um BYD, acho que foi um Dolphin, exatamente que nem você falou, pra trabalhar de Uber. E meu pai falou, nossa, que absurdo, vai dar ruim. Já colocou assim. Seu pai é conservador, né? Totalmente, com carro, mesmo. Ele gosta muito de carros, dirige muito bem, mas É um purismo, né? Em relação a É um carros. purismo. Eu vejo isso também. Tem um vizinho da frente lá, o Rogério, ele adora carros, né? Tem Fusca, tem Tiguan. E aí ele falou, você vai entrar pra esse time aí dos elétricos também? Time dos elétricos. Tipo assim, vira quase uma disputa, né? Combustão e elétrico e tal. Assim, tô muito propício a ir a fundo, entender e documentar toda essa jornada. Então, vamos lá, vamos entender como que é. No final das contas, acho que como reflexão de tudo isso, o que ficou para mim? Cara, você tem um carro, para a cada tempo e começa a analisar o quanto que esse carro está te custando. Bota na ponta do lápis. Bota na ponta do lápis o IPVA, combustível, seguro, tudo que você tem gasto em média com oficinas mecânicas, com peças e tudo mais, e começa a entender, pô, ainda faz sentido eu ter esse carro? Valeria eu trocar para um mais simples ou para um mais avançado para não ter esses problemas? Ou pelo menos para não ter a questão psicológica, como eu tive de, pô, esse carro pode quebrar a qualquer momento? Então, acho que são reflexões importantes. Muitas vezes as pessoas não param para refletir. Enfim, mais uma história real aí, que eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha sido aí positivo. Deixe seus comentários, vamos alongar aqui para que colabore com várias outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.